Fala, Dev, beleza? Nesse vídeo aqui, que a gente da Upwork está preparando para você, na verdade preparou para você, a gente vai conversar sobre formulário reativo. Na verdade a gente vai conversar, não, a gente vai, aqui a abordagem é mais prática, né? Em um outro vídeo a gente pode falar das diferenças mais detalhadamente entre um formulário orientado a template e um formulário reativo. Nesse vídeo aqui o que a gente vai fazer é pegar um formulário orientado a template e passar ele para utilizar o módulo Reactive Forms, né, do Angular. E a gente aqui, como eu disse, a abordagem é mais prática. Mas só para a gente situar aqui, para você entender o que seria, pelo menos por alto, né, o que seria um formulário reativo, é o seguinte: é um formulário que dá mais controle para a gente, dá mais flexibilidade para a gente, principalmente relacionado a validações. A gente consegue fazer validações customizadas de uma maneira mais avançada, e com formulários reativos, a gente, como o próprio nome diz, a gente consegue reagir melhor a eventos, sejam eventos da aplicação, coisas automáticas da aplicação, ou eventos do usuário. E agora, para a nossa abordagem prática, eu já tenho aqui um projeto que eu vou levantar ele aqui para você. Ó. Eu tenho aqui, ó, um projeto aqui, a parte UI, né, que é a parte da visual, né, a parte do front-end. E aqui eu levantei o projeto com o comando npm start, né, para te mostrar o que tem pronto nesse projeto, porque a gente já tem aqui um formulário orientado a template funcionando. E eu vou abrir aqui um outro terminal, vou clicar nesse símbolo de mais aqui, porque na pasta acima, essa pasta do projeto, ó, fui na pasta acima, vou dar um ls aqui para descrever os arquivos, para listar os arquivos. Eu tenho esses três aqui. Eu tenho a nossa pasta aqui do nosso projeto, que é o foco aqui da nossa aula, essa pastinha aqui, vídeo aula Angular formulário reativo. E a gente tem um zip, que é um projeto, aqui no caso é Java, onde eu criei uma API simples de contatos. Inclusive eu já coloquei o jar aqui também, para você não ter nem que abrir aqui o zip caso você não queira. Isso aqui, eu estou deixando o zip aqui, é como uma espécie de bônus aí para você que quer dar uma olhada em como ficou a nossa API RESTful, que vai receber a submissão dos nossos dados reativos. Então, para levantar aqui esse projeto, eu vou aqui, ó, java-jar e o nome do jar, contatos API, e aqui vai levantar a nossa API. Esse aqui, inclusive, ele tem um banco de dados, é um banco de dados em memória. Então, cada vez que você reiniciar aqui esse jar nessa aplicação, os dados que forem inseridos serão, obviamente, apagados, porque o banco é em memória. Então, é só uma observação. Mas a API em si, ela trabalha como se fosse um banco de dados normal. A gente está utilizando aqui o Wait2 como banco de dados, mas o trabalho lá, o código-fonte, a gente faz como se fosse um banco de dados como, por exemplo, o MySQL. Isso é só uma observação aqui para você que quiser, que talvez queira estudar a API. Projeto levantado aqui, vamos então para localhost 4200, para a gente dar uma olhada em como está esse projeto. Veja só, aqui embaixo eu tenho uma grade aqui que está listando alguns dados que eu já tenho lá pré-cadastrados na minha base de dados. Apesar do banco ser em memória, eu coloquei um arquivo SQL lá que é executado toda vez que a aplicação levanta, então por isso eu já tenho dados aqui. Aqui eu vou cadastrar algum dado de teste, só para a gente poder testar aqui mesmo, testes.email.com, salvar. Repare que, olha, ele veio para cá, registro 8, mas esse formulário aqui ele ainda está como um formulário orientado a template. Nosso trabalho aqui é fazer ele virar um formulário reativo. Vamos para o código então. O que eu quero mostrar para você aqui, antes da gente começar com esse trabalho, aqui, deixa eu abrir aqui os arquivos que a gente vai precisar alterar, que é o app-module. A gente vai precisar alterar a nossa classe do componente, que é essa daqui, e precisaremos alterar também aqui o App Component, o arquivo App Component HTML. Então deixa eu expandir aqui para melhorar o espaço. E o que a gente vai trabalhar aqui? Aqui no HTML, é a questão aqui do formulário, né? Como eu disse, ele ainda é um formulário orientado a template. Aqui a gente vai ter alterações na nossa classe também, mas eu vou começar aqui pelo módulo. Pelo app module. Por quê? Ao invés de utilizar forms module, eu vou utilizar aqui, ó, reactive forms module.
Inclusive eu posso remover esse Forms Module aqui porque eu não tenho nenhum outro formulário. E ele fica aqui ó, em Angular/Forms também, Reactive Forms Module. Vou agora aqui ó, no atributo Import do decorador EndModule, eu vou colar aqui Reactive Forms Module e salvei. É isso que a gente precisa aqui em App Module. Agora, aqui, o que a gente precisa no HTML? Vamos começar aqui pelo HTML. A gente tem um formulário aqui, né, orientado ao template. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essa variável de referência do template aqui, essa FRM, eu não vou precisar dela. Né? Por quê? Porque o Reactive Form ele é algo mais programático, então eu vou ter acesso ao meu formulário lá dentro da minha classe, você já vai ver como eu vou fazer isso. E já que eu não tenho mais essa variável aqui, de referência de template, eu não posso passar ela aqui para o meu método, então eu vou remover. Uma terceira coisa aqui, que aí sim a gente está começando mais a fundo aqui na configuração de um formulário reativo, é que eu vou utilizar aqui ó, o atributo FormGrow. FormGrow. Repare que eu já coloquei os colchetes aqui porque eu vou fazer um byte com uma propriedade que eu ainda vou criar na minha classe, ela ainda não existe. Vou chamar ela de formulário. Vou criá-la aqui agora, né, por uma questão didática, podia deixar para depois da alteração do formulário, mas eu vou criar aqui para você, para você já entendendo aqui o porquê que eu coloquei aquela variável, né, a propriedade formulário lá dentro da propriedade do form group, né? A propriedade de HTML form group. Então vamos lá, vou criar aqui ó, formulário, que vai ser o nosso formulário agora, vai ser do tipo form group. A gente tem essa classe form group. Deixa eu ver se importou aqui em cima. Importou, está na linha 2, beleza. E agora voltando aqui para o nosso HTML, então essa propriedade foi a que eu acabei de criar. Então, duas coisas que a gente fez aqui, três na verdade, né? Eu tirei a variável de template, tirei a segunda coisa foi remover ela aqui do parâmetro, e a terceira foi criar a nossa propriedade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir, aqui ó, tenho dois inputs, eu tenho o do nome, né, e eu tenho o input aqui do e-mail. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui ó, os atributos EndModel, né, EndModel e Required, e eu vou remover eles daqui. Isso a gente vai fazer programaticamente, você já vai ver. Então, removi. E o que eu vou precisar? Né? Porque, de uma forma ou de outra, né, a gente precisa de um vínculo dessa propriedade aqui, lá com a nossa classe. Para isso, eu vou utilizar aqui, ó, form control name. Qual que é o name dessa propriedade? É nome, né? Porque é o nome de um contato. Mesma coisa aqui, né? Eu vou tirar aqui, ó, EndModel, Required e e-mail, vou tirar essas três propriedades, vou substituir aqui por form control name, que vai ser e-mail. Outra coisa aqui, no nosso botão, ele estava utilizando aqui a variável de referência de template, eu não vou poder usar mais, obviamente, porque eu removi essa variável. O que eu vou ter que usar, então? A formulário, que é equivalente à propriedade formulário que eu criei lá na classe, e ela tem, como é do mesmo tipo, né? Então eu continuo tendo aqui a propriedade invalid, só que a diferença é que agora é uma coisa mais... a criação dessa instância aqui é a gente que vai fazer, é uma coisa mais manual, né, justamente porque a gente quer ter um controle maior do nosso formulário. Então vamos lá. Aqui, o nosso formulário a gente já fez as alterações necessárias, vamos partir para a nossa classe agora. O que eu vou precisar fazer? Primeira coisa aqui é que eu não vou precisar dessa propriedade contato. Como você viu, substituir lá o EndModel por form control name. Então não vou precisar disso, você vai ver agora há pouco de onde que eu vou tirar as propriedades, né, do meu contato, como que eu vou montar esse objeto, né? Mais especificamente, como que eu vou passar o meu contato, né, aqui para o meu serviço. Repare que ele estava sendo passado dessa forma aqui, né, e eu não vou passar assim mais. Eu vou remover isso daqui. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar um método aqui, que eu ainda não criei, que vai ser configurar formulário. Eu ainda não criei esse método, eu vou criar ele agora. Vou criar ele aqui. É aqui que a gente vai configurar o nosso formulário. Para configurar o nosso formulário aqui, o nosso formulário reativo, eu vou utilizar uma das abordagens que a gente tem algumas, né, algumas mais verbosas e outras menos, como essa que eu vou utilizar aqui, que é a abordagem que eu prefiro. Em outro vídeo a gente pode falar melhor sobre essas outras abordagens, mas aqui a gente vai utilizar a abordagem menos verbosa, né, que eu considero a melhor para a gente poder configurar o nosso formulário. Então, para fazer isso, eu vou precisar aqui ó, de uma propriedade que vai ser injetada para mim, que vai ser private, vou chamar ela de form
builder, que é do tipo justamente form builder. Deixa eu quebrar essa linha aqui para ficar melhor. E agora eu vou utilizar form builder para poder instanciar a propriedade formulário. Veja só, this.formbuilder.group. Aqui eu estou, quando eu chamo esse método do group, eu estou aqui basicamente gerando uma instância do tipo, uma instância da classe formGroup. Aqui eu preciso de um parâmetro, e aqui no caso é um objeto, né, um objeto simples, onde eu vou passar algumas propriedades. Essas propriedades são justamente referentes às propriedades do meu formulário. Então eu vou colocar aqui, ó, eu tenho a propriedade de nome, e para cada propriedade eu coloco um array aqui, você já vai entender por quê. Esse array aqui contém as configurações de cada atributo nosso. Primeira posição no array aqui seria se eu quisesse um valor padrão aqui para a minha propriedade. Então, se eu quiser aqui um nome padrão, por exemplo, Alexandre, toda vez que eu quiser abrir esse formulário, eu quiser que já esteja configurado lá Alexandre, eu já deixo aqui. É um valor padrão. Só que como eu não quero isso, eu vou colocar nulo aqui. E no segundo parâmetro, eu coloco quais as validações que eu quero. E as validações, essas referentes aos atributos que a gente usa, por exemplo, o atributo required, o atributo email e alguns outros, a gente tem nessa classe aqui, ó, validators. Veja só que ele já deve ter importado aqui em cima, ó, deixa eu subir aqui, ó, já importou aqui para mim, também de Angular/Forms, né? Então a gente tem essa classe, e se eu colocar aqui o ponto, ó, veja só que eu vou ter aqui alguns tipos de validação, aqui ó, email, length, max length, min length, né? Tem aqui alguns tipos de validação. O que a gente vai utilizar para nome é a validação required. Então essa validação aqui a gente vai utilizar para nome. Para e-mail, mais ou menos a mesma coisa, só que na segunda posição do array eu vou passar um outro array. Por quê? Porque aqui eu vou ter duas validações, uma que vai ser igual ao do nome, que é a validação required, e outra que vai ser a validação do e-mail. Lembra lá que eu estava validando esse campo lá aqui ó, no HTML, aqui a propriedade aqui input de e-mail, ela tinha uma propriedade e-mail aqui, ó, estava desse jeito assim, porque eu quero, né, que o Angular faça a validação, né, garanta que para mim que o que entrar nesse campo aqui é um e-mail válido. Então, por isso, eu coloquei aqui um array, porque eu estou colocando duas validações. Dessa forma, a gente já tem o nosso formulário configurado, né? Aqui, no nosso método, é só isso que a gente precisa. E a gente precisa corrigir agora o método criar, que é o método que, aqui no onSubmit, ó, veja só, aqui, ó, ele está sendo chamado, ele está sendo invocado. Mas lembra que eu tirei aqui o parâmetro, né, que estava sendo passado? Já que eu tirei, então eu vou ter que remover ele daqui também. Ele não existe mais. Então, removi. Aí, deu erro. Ó, veja aqui, eu já vou corrigir esse erro aqui, mas veja só que deu um erro aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, this.formulário.reset. E aqui, de onde que eu vou pegar agora as propriedades do meu formulário? Vou fazer assim, ó, formulário.value. E o que vai acontecer? Esse value aqui vai ter a propriedade nome, que está aqui, ó, form control name nome, e vai ter a propriedade e-mail, por causa que aqui está o form control name, aqui, que a gente colocou como chamando, né, de e-mail. Voltando aqui para a nossa classe, ela já está correta aqui, inclusive a gente já pode fazer um teste. Como aqui o Angular CLI já fica reiniciando a nossa aplicação a todo momento, né, a gente já pode vir para o browser, eu já posso ir aqui para o browser e deixa eu apertar F5, porque como não tem mudanças visuais, né, vamos garantir aqui que a gente já está trabalhando com o nosso formulário reativo. Deixa eu só fazer uma alteração aqui nos labels, só para ter certeza de uma forma visual que a gente está tratando desse HTML aqui, que é o HTML já configurado para utilizar o formulário, o módulo reativo de formulário. Então vamos lá, vamos voltar. Ó, veja só que se atualizou aqui sozinho, então vamos lá incluir aqui um novo registro que vai ser o Alexandre. Então aqui, colocar aqui alexandre.email.com e vou, ó, repare que eu vou mandar salvar, aqui tem 8 registros, né? Vou mandar salvar esse agora. E repare que agora tem 9. Então a gente já fez aqui, o nosso objetivo já foi cumprido, a gente pegou um formulário orientado ao template e transformou ele em um formulário reativo. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula, que foi uma introdução aqui, que eu acredito que foi bacana, sobre formulários reativos, na prática, né, mão na massa, e
Agora que está encerrando a aula, só não esquece de deixar o seu like aí para fortalecer esse nosso conteúdo, para servir de termômetro para a gente também, que vai dizer, né, esse termômetro, no caso diria, se você gosta desse tipo de conteúdo, porque quanto mais likes tiver, maior a probabilidade da gente começar a construir conteúdos parecidos com esse aqui. Então, eu agradeço você ter ficado comigo até aqui. Por hora é isso. No mais, um abraço. Até uma próxima. Tchau.